Boa noite. O BCTV de hoje reprisa duas entrevistas especiais. Primeiro, o neuropediatra Vinícius Spazapan fala sobre os riscos do uso precoce das redes sociais por crianças e adolescentes, os impactos na saúde mental e a importância do acompanhamento familiar no ambiente digital. Na sequência, a pediatra Ana Domingues Bon explica a chegada da vacina pneumocócica 20-valente ao SUS, que amplia a proteção infantil contra doenças graves causadas pelo pneumococo. Então, fique com a gente, o BCTV está começando. Uma boa noite e até amanhã. O Brasil vive uma transformação silenciosa, profunda e que requer a atenção dos pais. Crianças e adolescentes estão cada vez mais conectados às telas e às redes sociais. Segundo dados do Ministério da Saúde, 93% dos jovens entre 9 e 17 anos já usam a internet regularmente. Mais de 80% possuem contas em redes sociais, mesmo que muitas dessas plataformas exijam idade mínima de 13 anos. Entre os mais novos, de 9 a 10 anos, 60% já têm perfis ativos. Esse fenômeno traz oportunidades, mas também riscos. O excesso de tempo diante das telas pode provocar atrasos no desenvolvimento da linguagem, dificuldades de atenção, ansiedade e distúrbios do sono. Além disso, os algoritmos reforçam padrões de comparação social, estimulam vícios de rolagem infinita das telas e podem limitar a diversidade de conteúdos. A inteligência artificial, por sua vez, abre portas para ferramentas educacionais inovadoras, mas também levanta preocupações com privacidade, manipulação de informação e saúde mental. Especialistas alertam que ambientes digitais não são neutros, operam sob interesses comerciais e exploram vulnerabilidades emocionais típicas da adolescência. O impacto é ainda maior em famílias que enfrentam desigualdades sociais, onde fatores como a pobreza e vínculos frágeis ampliam ainda mais os danos. Por outro lado, o ambiente digital, se usado adequadamente, pode ser aliado, promovendo acessibilidade, diversidade de vozes e recursos pedagógicos. O desafio é equilibrar riscos e oportunidades, garantindo que a tecnologia seja ferramenta de crescimento e não de adoecimento. Para entender melhor esse cenário e orientar famílias, convidamos hoje um especialista no assunto, Dr. Vinícius Spazapan, que é neuropediatra pela Faculdade de Medicina de Marília, com residência em Pediatria e Neurologia Infantil pela Santa Casa de São Paulo. Dr. Vinícius atua como neurologista no Hospital Infantil Menino Jesus, em São Paulo, e é referência em transtorno do espectro autista, atrasos de fala e linguagem, dificuldades escolares e saúde mental infantil. Boa noite, doutor Vinícius Spazapan. Acho que eu tinha falado errado antes. Boa noite, obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, obrigado a vocês aí pelo convite. Boa noite, Camila, a todos e todas que estão nos acompanhando. É com muita alegria que eu sento aqui e a gente possa bater um papo. Mas acredito que você já foi muito feliz em algumas falas suas, né? De sinalizar que é uma ferramenta muito nova na nossa sociedade. Estamos falando aí de inteligência artificial generativa aberta para o público em geral, aí década de 20 do século 21. Então, a gente está engatinhando para aprender a lidar com essa ferramenta. E eu acho que é importante, né, como toda ferramenta que o ser humano cria, que a gente desenvolve, entender que tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. E como auxiliar as famílias, né? Eu acho que essa próxima geração que está chegando aí, a nossa, a lidar com uma complexidade de funções que ela pode nos oferecer e tentar entender também que, como toda ferramenta, tem suas limitações. Certo, eu já começo a entrevista dizendo que eu sou uma mãe de adolescente autista, quer dizer, tenho 1000 perguntas aqui para o Imagina, doutor fica à vontade. Vinícius. Doutor Vinícius, bom, primeiro vamos lá. Diante desse panorama, quais são os principais sinais de alerta que os pais e os profissionais devem observar no comportamento das crianças e adolescentes em relação ao uso das redes sociais e das telas, né? Acho que é um pouco assim onde mora o perigo, né? É, é,
O perigo ele já está na rede, né? A rede é um campo extremamente aberto e, felizmente ou infelizmente, de muita liberdade de transição. Os pais vão ter que ficar muito atentos, porque, como é uma ferramenta muito nova, poucas leis e a gente ainda não tem uma regulação social, né, estatutária, federal, que garanta uma segurança do uso das redes sociais. Antigamente, as mães se preocupavam muito, né, do filho ir lá na rua brincar e ser assaltado, sofrer um risco ou um acidente. E hoje a rede social ela também tem esse perigo. Tem muitas pessoas que acabam se utilizando desse subterfúgio de fácil acesso, criando personagens fictícios, criando contas fictícias para entrar em contato com esses jovens, esses adolescentes, muitas vezes pais que fazem conta para criança, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, o antigo Twitter, né, que agora é o X. Sim. Então, vão ter que estar muito atento, porque não existe uma lei tão firme, tão fixa que segure isso, ou que garanta uma segurança para essas crianças e adolescentes usarem. A gente tem modelos experimentais, por exemplo, se você pegar a Austrália, a Europa tá discutindo bem forte isso, e China e a Rússia ela já tem modelos mais fechados de, por exemplo, não liberar redes sociais para adolescentes abaixo de 14 a 16 anos. Olha, E, no meu ponto de vista, é muito salutar, porque o adolescente ainda não tem ferramenta psíquica nem estrutural para lidar com determinadas situações que a rede pode abrir. Principalmente hoje em dia, com a IA generativa e a criação de vídeos, é muito corriqueiro e, infelizmente, já peguei na minha clínica pessoas pedófilos usando foto de criança e desenvolvendo vídeos sexuais e às vezes até apertando ali a família numa situação bastante delicada. Então parece extremamente seguro, né? Aquela ideia de tipo, vou dar o celular aqui para o meu filho, tá aqui, eu estou olhando, mas se não tiver essa curadoria muito presente, o tiro pode sair no pé sim, e as famílias deveriam estar muito atentas, até por outras consequências não muito positivas, que é o risco de dependência. Então, a tela é um risco de dependência, sim. Esse ambiente ele é criado para a gente ficar firme nele, né? Não, tem vários estudos sobre rolagem, estudos sim. sobre informações ligadas uma atrás da outra, né? Hoje em dia, até o Netflix Prime, né? Esses YouTubes, vai já gerando um conteúdo atrás do outro, até para o adolescente, a criança ficar preso lá. Então, os pais vão ter que ficar muito atentos nessa curadoria, ficar atento à questão de tempo e negociar familiarmente regras e condutas para lidar com essa nova tecnologia que, infelizmente, a gente não sabe muito bem como lidar. Tá? Ainda real é Pois essa. é, pois é, eu ia perguntar depois sobre isso, mas acho que já que a gente está falando, né, sobre a rede social, assim, a impressão que a gente tem é que eles estão tomando providências, né? Vira e mexe, Uhum. você vai falar que o TikTok agora tem isso, uma proteção, que tal, que o Instagram também, parará. Mas na prática, eu não vejo grandes mudanças. Eu estou enganada? Não, Camila, muito pouco. É, eles são pressionados muitas vezes, até, né, já teve discussão no STF relacionado às redes sociais, teve até aquela, acho que no governo passado, aquele grupo de fake news, né, que estava, o grupo de desverdades, né, mas falta ainda um peso, acho que falta uma organização do movimento social, de escolas, terapeutas, até o CFM, pressionar para que ocorra, de fato, uma legislação, um controle ético com relação às redes sociais. E eu vou ser bem sincero, assim, meu ponto de vista que eu defendo é 16 anos menos não participar das redes sociais, de Instagram, não participar de fato, assim, ter um cuidado muito carinhoso. Embora, assim, veja, tem um lado super positivo, né? Eu tendo pacientes adolescentes que fazem suas amizades no Instagram, né? Eu lembro quando lançou o Orkut, tinha as comunidades de rock, as comunidades de samba, né? Então eram comunidades super legais, mas hoje se precisa criar uma legislação mais forte, uma investigação mais forte para que esse ambiente também possa ser garantido como segurança. E é tão difícil, né, você mensurar, né,
que prejuízos, né? Eu digo assim, para a mãe mesmo, né? No meu caso, o meu adolescente, que é um autista muito sociável, muito extrovertido, que adora mostrar o dia a dia dele e tal, é muito difícil, né? Porque em vários momentos eu pensei, não, vamos parar com isso. Mas, por outro lado, ele tem uma vida social comprometida. Ele não é sim, convidado como os outros adolescentes. Então, assim, sim, ele vai ao Maracanã, ele filma, né? Eu tô aqui no Rio. Ah, ele vai ao Maracanã. Aí as pessoas falam, Adriana, não, não mostra isso e tal. Mas já está, né? Ele já tem vontade própria e ele sim, sabe mexer, ele tem essa coisa da tecnologia. Então, é tão difícil, né? Por sim. outro lado, estou lembrando também aí, né, do que você está falando sobre as redes sociais, mas também tem o YouTube, né, que parece inofensivo quando você Uhum, está ali controlando coisa de desenho. E aí um dia eu peguei meu filho bem menor, assim, vendo, era uma coisa da Pepa, né, Pepa, galinha pintadinha, mas era um tal de YouTube Poop. É um negócio, assim, bizarro, bizarro, são só sim. vídeos. Você está vendo a Pepa e de repente a Pepa vira vem aqueles Ah, tá, efeitos, sabe? Aqueles tá. negócios, tudo errado. É a Pepa falando palavrão, xingando. E, Sim, e aí, quando eu descobri, eu falei, de onde você está falando isso, né? Eu levei um susto, porque eu achei que era inofensivo, né? Que ele estava sim. vendo os vídeos, né? Mas são esses, eu acho que assim, tem esses, o ponto de vista que eu vou levantar é que assim, a rede social ela vai trazer essas questões, até porque a vida traz isso também, né? Tanto nas relações intersociais que o adolescente, o jovem, a criança vai ter momentos onde ele vai ter que lidar com uma falta, com uma angústia, uma coisa inesperada, um medo, e os pais estando ali presentes, atentos, eu acho que é um contrato ainda que está muito aberto. Então, assim, se de fato a família escolher optar por liberar que seu filho acesse esse conteúdo virtual, que fique muito em cima ali, muito atento ao que está acontecendo, né? Acompanhando de próximo quem são as pessoas que ele está conversando, que tipo de conteúdo ele está buscando, que ele está consumindo, mas tem um ponto ali da rede que é essa que muitas vezes eu percebo conversando com os pais e que às vezes eu me questiono, que é o que que a rede, o celular, o YouTube, em que lugar ele está assim entrando? Que espaço, que lugar naquele momento ele tá ocupando? Porque se de fato ele está ocupando um lugar de lazer, de brincadeira, ele está vendo um videozinho de gatinho, está dando risada, está se divertindo, isso não é um grande problema. Agora, se ele não, ele está entrando no lugar da falta de lidar com o tédio, a falta de lidar com o ócio, com a falta de lidar com a espera, não saber lidar com a angústia, né? Como muitas vezes a gente vai lá, às vezes vai num restaurante, senta e tá lá as crianças no celular porque não pode incomodar, porque não pode sair ali da mesa. Então, aí começa-se uma discussão um pouco mais delicada, né? Tem outras discussões que tem que avaliar, ele está lá filmando ele mesmo, ok, para os amigos dele, ou ele está postando, mas o que, que ele está produzindo ali por detrás, mas também conversar, né? Eu acho que a rede social, ela está entrando, e principalmente a inteligência artificial, mais profundamente, entra num lugar da dificuldade da gente não lidar com o não saber, não lidar com o ócio, com a espera, com essa angústia do tipo, eu vi uma informação, eu já tenho que saber sobre aquela informação. E aí, o que, que vai Verdade. ser para essa próxima molecada? Porque, assim, na minha época era a Barça. Tinha que Na acordar e minha lá, também. né? Você também? Na minha Nossa, era a também. Barça. Eu lembro do rapaz indo na porta de casa batendo e querendo vender Vender. a Barça. E aí tinha que comprar. Então você tinha que pegar a Barça, né? Ou então ir na biblioteca do município. Olha o tempo, né? O tempo que você tinha para chegar até aquele conhecimento. Tinha que ir Sim. lá buscar, ler, voltar. Hoje, com a inteligência artificial generativa, Deus é mais. Você coloca lá sua pergunta, já sai, até com referência, até muito bem É. estruturado. E aí, o conhecimento ele vai perdendo até seu valor. E até, por um lado, tem um lado bom nisso, que é assim, esse conhecimento intelectual, né? Tipo, até que ponto o QI vai ser tão importante daqui para frente, sabe? Se você pode acessar a informação ali até que momento. Porque cada vez mais a gente vai se prender a como construir o conhecimento, né? Como que você chega lá, que método você chega lá. É. Vai ser uma outra E, geração.
Esse tema do ócio, né, muito interessante. Eu não vou me lembrar agora de quem é desse artigo, mas eu li um artigo sobre essa coisa de não saber, essa geração não sabe lidar com ócio, né? E isso Uhum. fica muito evidente, assim. Eu tenho 52 anos. Quando eu era criança, eu ia para o médico, né? E na sala de espera não tinha nada para fazer. E é ali que você, né, ficava ali também, né? Estou dando um exemplo, mas pensando na vida, né? Tendo ideias. Ah, vou escrever uma Sim, poesia. Ah, hoje eu vou ler aquele livro. a Amanhã eu vou conversar com imaginação, né? amanhã eu vou conversar com aquela amiga na escola. Poxa, fiz alguma coisa errada? Não. Ou, né? Amanhã eu vou jogar bem handball. Quer dizer, a gente lidava com ócio obrigatoriamente, né? E essa Sim, geração simplesmente não sabe lidar com ócio, né? Se você super. não acabou a bateria, Ah, é entra em caos, né? curto-circuito, né? Dá curto-circuito, assim, salve o power Sim. bank, né? Ah, Assim, porque realmente eles não sabem lidar com ócio. E é um prejuízo e tanto, né, para a criatividade, né? A psicóloga do meu filho sempre fala assim, a criatividade é ali que a gente, né, desenvolve, né, as ideias e pensa uhum. também em outras coisas, e realmente está puxado. Agora, doutor, neurologicamente falando, qual é a idade certa para uma criança usar celular? Aí falando mesmo em termos de, né, de luzes, de visão, Olha, quanto se prejudica. teoricamente, assim, não tem nada muito com evidência científica que vai embasar, mas o que os estudos vêm mostrando é 3 anos mais, tá? Antes dos 3 anos, zero de tela, tá? Zero mesmo, assim, tentar segurar o máximo. Agora, veja, isso Isso tem inclui TV? tanto. Isso inclui televisão? Isso inclui televisão? Isso inclui televisão, mas a televisão, por exemplo, você conseguir colocar um desenho, uma musiquinha, ou um desenho curto ali, até ok, mas é difícil assim, porque isso, mais teoricamente 3 anos, tá? O que eles vêm defendendo é cada vez mais segurar até os 2 anos completos, né? Depois dos 3 anos, 1 horinha ali de tela por dia, e aí conforme vai se aumentando, chegar até 2 horas, e aí vai se regulando essa entrada do videogame, do Ah, YouTube, né? Mas tem muitas camadas aí, né, com relação a quanto segurar de tela, né? Eu converso com famílias de A a Z e eu percebo que a relação com a tela é muito diferente, né? Tem estudos mostrando que a população mais carente acessa muito mais tempo a tela do que uma população que tem um nível socioeconômico um pouco melhor. Brasil é um dos maiores, está em top 5 em quantidade de horas de tela. O brasileiro ele fica mais de 3 horas de tela por dia. Isso de média geral. Então a gente tanto é que, se eu não me engano, teve o show do Bruno Mars aqui, e ele aproveitou para angariar seguidores, porque brasileiro é um cara que assiste muito o Instagram, acompanha muito pela tela, assim, é uma coisa absurda. O quanto que brasileiro ele está envolvido em rede social, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado de também ocupar esses espaços do lazer, do brincar, de andar de bicicleta, soltar pipa, né? Essa tecnologia mais analógica. Uma das características que eu venho observando, voltando a essa questão do tempo, é exatamente isso. As crianças não têm mais tempo, não sabem mais lidar com esse tempo, porque às vezes eu falo isso para as famílias, olha que interessante, né? Antigamente você ia ver um filme, na minha época, você tinha que alugar, você tinha que ir lá, pegar a locador. fita, levar para casa. Hoje a molecada aperta o play. E aí, quando não tem internet ou trava, eles se desorganizam, assim, eles entram numa birra mesmo, assim, ficam nervosos, estressados por aquilo não funcionar. E uma das características mais humanas é o esquecer, é o errar, né? O bichinho na floresta, se erra, talvez ele é comido. A gente tem autorização para errar, né? E o quanto isso é importante para que determinadas coisas desenvolvam. Eu lembro que o primeiro antibiótico foi por causa de um erro. Né? A amoxicilina foi porque esqueci o nome do cientista, largou lá o fungo e virou antibiótico. Então, assim, muito do que a ciência produz é no erro, no esquecimento. E aí isso é tão complicado, sabe? Quantas vezes eu já vi mães que a criança está lá questionando e liga o chat GPT, o chat, minha filha perguntou tal coisa, fala aí.
acabou a dúvida, entende? Acabou o cientista que havia ali, o chato do porquê, sabe? Então, de quando a gente vai lidar com essa angústia do não saber mesmo, de tolerar isso. E É verdade. a IA, ela vem como mais uma ferramenta. Vão vir outras, porque a gente nunca vai dar conta do real, nunca vai dar conta de sanar. É igual, tem alguns colegas, né, que vão falando, pô, mas a inteligência artificial, o que vai ser dessa próxima geração? É uma geração diferente, é uma geração que a constituição neurológica vai ser diferente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele desenvolve por estímulo. Agora, o que é estímulo depende de cada ser humano. Isso é muito bonito. Cada ser humano é como uma estrela na Terra. A gente tem a mesma estrutura biológica, esse real que a gente tem que lidar, mas o estímulo é diferente. Uns vai ter estímulo da mãe ali presente, o outro de uma babá, o outro de uma tela. O que vai ser para cada um desses, sabe? E não dá para falar que é positivo ou negativo, porque o tempo vai ter que ver, o tempo vai ter que construir. Agora, Então, vai ser uma geração diferente. Agora, o uso das redes sociais, desculpa, o impacto do uso das telas no sono das crianças é muito grande, de fato? Sim, de fato. Porque, olha que interessante, há 30 mil anos atrás tinha mais leão na Terra do que ser humano. Biologicamente, a gente continua com o mesmo cérebro. Há 150 anos a gente teve a luz, né? Essa luz aqui que a gente está usando. Isso é muito recente. Não teve nenhuma grande revolução biológica que a gente lida com essa quantidade de informação. É muito estímulo. E esses estímulos, eles vão fazer migrações, interconexões neuronais para campos diferentes. E temos campos nos nossos cérebros que ligam e desligam, relaxam e contraem, corre, fuga ou relaxado. E essa geração está cada vez mais lidando com uma quantidade de dopamina muito grande, né? A necessidade de estímulo para que ela lide ou que ela queira uma informação está cada vez maior. Isso é muito interessante, por quê? Porque essa geração, eu brinco, eu falo para os pais que a única coisa que continua analógico é a escola. Tá lá a lousa, tem que catar o caderno, tem que sentar, tem que olhar, aprender a professora, tem que focar na professora, que às vezes é chato, às vezes ela dá uns berros, né? É a única coisa analógica que sobrou. O resto é tudo digital. E eu vejo que a força que a molecada tá tendo que usar para prestar atenção tá muito grande. Porque é muito mais fácil, isso daqui é muito cômodo. Isso daqui foi desenvolvido, estudado, lapidado para vir fácil. E educação é um processo de gasto energético muito grande. Então, essa molecada está desacostumada. É a geração mais preguiçosa que o ser humano já criou. É a geração que menos se incomoda, que menos se movimenta, cada vez menos. E isso está impactando, direto ou indiretamente, no processo de aprendizado. Tanto é que tem estudos mostrando que o QI médio dessa próxima geração já é menor do que o nosso. Agora, o quanto que isso é causa e efeito, a gente não se sabe, mas que tem o seu papelzinho ali de atrapalhar, com certeza isso tem. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu ia te perguntar de uma maneira menos delicada. Se essa geração, se significa que essa geração será mais burra que a anterior, né? É um pouco isso. Sim, deixa eu ver. O que acontece? Essa geração vai olhar outras coisas. Aí está um ponto delicado. Não é que ela é mais ou menos inteligente, é que QI é uma ferramenta de inteligência. O que é essa tal de inteligência, né? Tem várias. A gente tem de inteligência. Tem um autor que chama Gartner, que ele vai falar sobre as várias inteligências que o ser humano possui, né? De matemática, cinética, espiritual e assim sucessivamente. Então, essa geração da internet, da inteligência artificial, vão ter outras inteligências. E talvez a nossa geração adulta nem saiba olhar essa inteligência. Então, pode ser que a gente está mapeando o QI, a média do QI vai cair, mas o que é QI para eles? Tanto faz. Tem um programa que responde para mim, para que eu vou ficar me preocupando em responder, entende? Eles vão deslocar energia de inteligência para outros lugares. E aí, essas ferramentas de avaliação, elas estão cada vez mais obsoletas.
verdade, né? Aquelas avaliações como é o nome? Esqueci. Neuropsicológicas, né? Sim, elas vão ter que ser totalmente revistas num curto período de tempo, provavelmente. Agora, Pois é. ainda não que elas sejam ruins, elas estão aí para serem usadas, mas é uma outra geração. A gente vai ter que olhar para eles de uma outra forma, desenvolver outros métodos avaliativos para tentar entender Pois é, ou eu até chegar eu próximo. posso dar um exemplo pessoal, né? Mais uma vez aqui, mas é muito interessante. Eu acho o caso do meu filho muito interessante. Eu fiz uma avaliação, ela botou um QI baixíssimo, assim, não deu um Uhum, QI baixíssimo de acordo com o negócio dele. Eu levei no mesmo dia que saiu o resultado para a psiquiatra. E na psiquiatra, eu falei, olha, ele faz um negócio aqui, ele tem uma rapidez aqui de raciocínio que eu gostaria de te mostrar, né? O meu filho, se você falar qualquer dia, mês e ano, tipo, se você disser agora, assim, que dia cai 13 de setembro de 2035, ele vai te uhum. dizer o dia da semana, em 2 segundos. Nossa, que legal. Ele decorou o calendário, eu não sei, e ele é péssimo em matemática. Assim, ainda não teve o estalo da matemática, ele não está nem aí. Uhum, Se você perguntar quanto é 32 mais 32, ele vai uhum. levar um tempão para te responder. Mas se você perguntar Sim. qualquer ano para trás ou para frente, dias, assim, não vou dizer todos os anos, mas, sei lá, 1900, eu sou de 1974, ele acerta o dia que eu nasci. Se você falar 2058, 2060, ele acerta. E aí ela falou, eu não vejo uma habilidade como essa há muito tempo. Eu falei, pois é, e olha a avaliação dele. Aí ele pediu uma bateria. Ele nunca tinha feito uma aula de bateria. E ele toca bateria como um profissional. Eu levei ele numa Ah, que escola de legal. bateria, o professor falou, o que que é isso? Ele nunca fez uma aula de bateria, ele nunca fez Uhum, uma aula de bateria. Ele uhum, olhava um amigo tocando, um amigo uhum. adulto, né? Então, eu acho que é muito nessa linha, né, que você está falando. Eu acho que esse tipo de avaliação vai ter que ser revista também, Vai, né? sim, Porque porque ela não dá conta, mas assim, qualquer avaliação não dá conta do real. O real é muito grande, a gente não dá conta. Nós somos seres de linguagem, nós somos seres que falamos, mas nossa fala não dá conta do real. A gente chega ali, tá tentando, a todo custo e vai continuar produzindo novas formas de tentar descrever o que está acontecendo. Mas essas avaliações, muito provavelmente, elas vão ter que ser revistas num curto período de sim, tempo, que é uma outra geração. Mas esse autor, o Garчин, ele vai falar dessa inteligência musical, né? Tem pessoas que têm ouvido absoluto, né? Ele consegue escutar a música e descrever a partitura. Já tive a oportunidade de atender algumas crianças maravilhosas, fantásticas. Não escrevia o português, mas, pô, eles eram letrados em música. como pode, E né? exato. E aí, como que o QI dá conta? Não dá. Não dá conta. Outras ferramentas também não valem. Mas são ruins e são péssimos? Serve para... Não. Vai ter que ser avaliada com critério, com carinho, para cada paciente, para tentar entender como que aquela Evoluir. ferramenta vai ajudar ou não no processo terapêutico dele. O quanto que a criança está prestando atenção naquilo que ela está respondendo, por exemplo, né? Uhum. Total. Agora, doutor, o que que é FOMO e como isso afeta os adolescentes? Fomo? Aqui está escrito FOMO. Essa produção mandou essa pergunta. Então, vamos. Eu não sei o Quer que que é FOMO. descrever? FOMO. Ah, talvez é o FOMO de Fear of Missing Out, né? Uma coisa assim, Ah, tá. né? Graças a Deus que existe. Eu falei, gente, será que eu. Sim. É, olha, Fear of veja, missing out. Deve ser. é uma boa pergunta sua. Você me pegou agora bem. É uma característica. FOMO, Fear of Missing Out. Veja, Não, a gente eu coloca diria nisso. que todos nós temos medos de desaparecer, né? De deixar de ser curtido, de ser lembrado ou visto. A gente só desloca para a tela, né? A gente vai deslocando esses anseios, esses medos humanos para os outros locais, né? As outras formas da gente apresentar esse teatro da vida, né? Sim. Agora, doutor, outra coisa importante, a autoestima, né? De que forma o uso das redes sociais tem afetado a autoestima das crianças e dos adolescentes? Nossa, O esse é senhor um deve tema lidar muito bem. com isso. Isso é um tema bastante complicado, porque aí mora uma delicadeza tamanha, que é com essa inteligência artificial generativa, cada vez mais essa noção de
o que é um processo de envelhecer esperado está ficando para trás. Então, as pessoas usam filtro nas redes, procedimentos, acho que tem até vários filmes que vão tentar trabalhar isso, A Substância, né? Um filme da Demi Moore do ano passado, maravilhoso, indico para que assistam. Essa necessidade, e acredito que esse é um tema bastante, assim, infelizmente, do público feminino, né? O quanto que a mulher é cobrada, eu vejo pelos homens, de estar sempre com botox em dia, com a pele em dia, né? Outro dia eu vi uma reportagem tão interessante, assim, tipo, fazendo elogio das barrigas dos pais, né? Tava o Leonardo DiCaprio na praia, sem camisa, barrigudo, e a reportagem era elogiando a barriga dele. Quando a gente vai ver uma reportagem de alguém elogiando a barriga de uma mulher bem gordinha? Jamais. Então, assim, nunca. Então, é um momento que a gente, enquanto sociedade, vai ter que pensar com muito carinho isso, como que a gente vai apresentar isso para os nossos filhos, porque cada vez mais as crianças estão discutindo alimentação, como que elas vão ter que se vestir, se portar, e a rede social acaba criando essa fórmula, né, de cobrança cada vez mais cedo, e ainda mais com os blogueiros, youtubers, né, esses profissionais de mídia, muito embasado numa certa compulsão de compra e venda, né? Porque não é mais sobre a construção de um caminho, de um desejo, de um trabalho que você acredita, mas quantas pessoas te seguem, o que você está vendendo, o que você está produzindo, né? Cada vez a rede social, ela tem esse caráter de manutenção de uma lógica de compra e venda, né? Sempre um produto. Então, a pessoa está se maquiando, não é sobre a diversão de se maquiar, é sobre o produto que ela vende. Ela está falando um conteúdo, é sobre aquele produto que ela está vendendo. Então, é um mercado de compra e venda. O Instagram é muito isso, né? Eu acho que as pessoas deveriam olhar mais o Instagram como uma grande revista de compra e venda. E o quanto isso também vai atrapalhando essa próxima geração. As meninas, né, muito novinhas, já estão muito preocupadas, né, com cabelo, maquiagem, né, cada vez mais cedo, ficando muito preocupadas, né, com o corpo, e deixando para trás a infância, né? Sim. A adolescência. Doutor Vinícius, eu quero, por último, te perguntar para os pais que estão nos assistindo, quais são os principais sinais de alerta, assim? O que muda na criança, no adolescente, que está se envolvendo com alguma coisa errada, na internet? Uhum. Que sinais, assim, são importantes os pais olharem, né? Sim. Olha, o primeiro ponto que nós pais, né, porque eu também sou pai, mas assim, que os pais vão ter que ficar muito atento é trabalhar um apego com o filho ou com a filha. De ter um canal de diálogo muito aberto com eles, de muito acolhimento, sem grandes julgamentos, e, lógico, com um olhar muito atento e carinhoso de educar, de ensinar, mas de ter um trânsito muito aberto para que essa geração possa conversar com esses pais. A gente está perdendo muito, eu vejo na clínica que as famílias estão perdendo um apego entre si, né? O apego social, o apego comunitário, o apego de pai e filho, filho e filho, mãe e filha. Por quê? Porque não os pais têm que trabalhar, têm que estar para cima e para baixo, na correria do seu dia a dia, eles não têm tempo suficiente de estar, né, ali tutorando, na curatela, né, olhando tudo o que está acontecendo, que o filho está usando a rede social. Mas tem algumas questões que começam a chamar a atenção, que é quando o filho fica muito livre, está toda hora com a tela, e isso é uma questão mais dos pais, de tentar organizar o momento, isso é muito importante. E quando os pais estão ali tentando conversar com o filho e tentando tirar o celular, ele não deixa, ele está escondendo o celular, escondendo aplicativo, escondendo mensagem. Quando vai tirar a tela, ele se desorganiza, fica irritado. O pai e a mãe percebem toda hora a criança ou adolescente está lá pegando a tela, quer dizer, sinais de dependência, né, de intolerância, de raiva, de desorganização, quando
você diminuição de repertório, por exemplo, o pai chega para o pai e a mãe e fala, oh, vamos dar uma volta, vamos jogar, não, eu quero ficar aqui na tela, então, intolerância, diminuição de repertório, querer ficar só ali, então, tem que ficar muito atento. Agora, os pais precisam ficar muito atentos nesse apego, nessa relação, tá? Entre eles, de ter um canal de comunicação, de conversa, de diálogo, de escuta, de não tentar sair interpretando o que o filho quer dizer, de não ficar nomeando o que o filho tem que fazer ou deixar de fazer, porque às vezes uma escuta vai te revelar mais coisas que você tem que trabalhar do que falar que o filho tem que fazer ou deixar de fazer. Então, talvez fique dentro de muitas coisas que precisam ser vistas, talvez fique essa fala, né? Tem também o cyberbullying, né, que é bom também a gente Tem muito, destacar, né, tem, por causa da depressão, né, essas coisas, né, tem. adolescente. E são assuntos tão delicados, né, que às vezes marcam a vida de uma criança, de um adolescente por tanto tempo, de forma tão desnecessária, que poderia ser, né, de forma preventiva. O bullying, ele existe, né, ele existe, e talvez como fortalecer essa criança para lidar. Por isso que o pai e a mãe tem que estar ali atento, né. Se isso começar, de ter um canal de comunicação, de estar ali aberto, tem aquela série adolescente que vai falar muito sobre isso, né, os red pills, né, os bullying, e o quanto que isso pode levar para caminhos tão complicados, né? E é uma série até bonita, né? O pai achando que estava ajudando o filho, deixar ele jogar videogame, e o caminho que o menino foi traçando, sem ali a supervisão dos pais, de uma família que está tentando trabalhar, lutar, que é a nossa família do dia a dia, que a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que cuidar dos Verdade. filhos, olhar a educação. Doutor Vinícius, olha, o tempo passou voando. Esse assunto ele tem assim uma infinidade, né, de Sim, abordagens, né, que a gente pode fazer. Eu vou pedir para o Malavolta agendar mais uma vez, aí quando você puder nos atender, porque realmente vai ser um prazer, fico à disposição. é um assunto muito legal. Eu vou deixar aberto aqui o espaço para você se despedir, dar o seu recado. Eu fico muito grato pelo convite, por esse espaço. Quero deixar um grande abraço aí a todos e todas brasileiras aí, brasileiros que estão na luta aí no dia a dia. É um assunto que muitas vezes assusta, mas que tentar ali estar perto do seu filho, da família, das pessoas que você ama, dialogando, conversando, tirando um tempo para ter olho no olho, algo mais analógico do que sentar e comer junto, às vezes escutar uma música, cantar, dançar, né? São tão importantes. Queria também deixar um abraço para minha família, minha esposa, minha parceira de vida, Carol, meus filhos, Caetano e Cecília, que tanto amo, e os meus amigos aí que me acompanham, minha família estendida, e quero agradecer aí mais uma vez o convite, eu fico super à disposição para a gente conversar e bater um papo, que sim, é um assunto extremamente complexo, mas que também tem muitas alternativas viáveis e possíveis para a gente construir enquanto sociedade um mundo melhor, né? Com certeza. Doutor Vinícius, muito obrigada pela sua participação. Então, até uma próxima oportunidade e obrigada. Até logo. Até, um abraço, tchau, tchau, boa noite. Bom, a partir desse mês de junho, o SUS passa a oferecer uma importante atualização no calendário nacional de vacinação infantil. A vacina pneumocócica 20 valente, que amplia a proteção contra alguns dos sorotipos mais agressivos da bactéria pneumococo, responsável por doenças como pneumonia, meningite, sepse, otite e sinusite. A medida é considerada um avanço significativo para a saúde pública brasileira, especialmente diante do aumento recente dos casos de meningite pneumocócica e da circulação de variantes mais perigosas da bactéria. A expectativa é reduzir internações, complicações graves e mortes, principalmente entre crianças pequenas, idosos e pessoas com condições de saúde que aumentam o risco de infecções. Para explicar a importância dessa mudança, os benefícios da nova vacina e o impacto esperado para a população brasileira, nós vamos conversar agora com a médica pediatra Ana Domingues Bon, especialista em terapia intensiva pediátrica, desenvolvimento infantil e integrante do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora Ana, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Imagina, doutora Ana, em primeiro lugar, para a gente falar da maneira correta,
Ela se chama vacina pneumocócica 20 valente mesmo? Isso mesmo. 20 porque ela protege contra 20 sorotipos dessa bactéria Sim, que você comentou. perfeitamente. Qual é a principal mudança, doutora, trazida pela vacina pneumocócica 20 valente? Bom, além do óbvio, né, que são que seria essa Das 20 abrangência para cepas. esses 20 tipos, 20 cepas a mais, a gente tem a proteção muito importante contra os sorotipos 19A e 3, que vem crescendo ao redor do mundo, e o Brasil segue essa mesma tendência de aumento nos casos de internação hospitalar, de óbito, de doença pneumocócica invasiva, que são quadros graves, como infecção generalizada, pneumonia extensa e meningite. Eles têm sido causados quando essa bactéria está presente exatamente por essas cepas. Então, o Brasil, com a vacina pneumocócica 10 valente, estava muito defasado, de fato, em relação a essa proteção. Importante dizer para quem nos ouve que essas são modificações que acontecem ao longo do tempo. À medida que a gente entra com vacinas novas, à medida que entra mais ou menos antibiótico, as bactérias sofrem pressão, né, inevitavelmente, e a gente começa a ter circulação de outras cepas, de outras bactérias, de outros vírus e por aí vai. Então, por isso que o planejamento vacinal de imunização precisa sempre estar sendo revisto conforme a própria epidemiologia, vigilância e etc. Certo. Agora, eu acho importante a gente destacar, né, nesse momento a gente nem chegou no inverno e me parece que o número de pessoas gripadas, eu, por exemplo, estou muito gripada, Eu eu tô tenho também. asma, você também? Então, Quem assim, não eu tá, né? tenho asma, então eu estava aqui lendo as notícias e confesso que ainda com um pouco de dificuldade hoje, já vem há alguns dias, eu tenho a sensação de que tem muita gente gripada, eu não sei se mais do que no ano passado, talvez a senhora consiga dizer. E, as crianças, né, também tenho ouvido muitas, assim, sobrinho, filho de amigo e tal, com bronquiolite e tal. Aumentou do ano passado para cá, doutora? Olha, essa época em que a gente está é a época que o pediatra trabalha bastante, né? É uma época em que o outono, ele é diferente do que as pessoas acham. O outono é a fase no Brasil, né? E o hemisfério norte, ele vem em contraponto com a gente, né? Então, o outono no hemisfério norte, seja no sul, é a fase de maior circulação de vírus. Então, a gente tem nessa época do ano muita influenza circulando, muito vírus da bronquiolite circulando, que é o vírus essencial respiratório, vários outros vírus. Então, eu não tenho os números de internação hospitalares para te dizer. No consultório, tenho trabalhado muito, porque de fato tem muita gente doente, os hospitais estão sim cheios, mas até onde eu sei, até os últimos dados, os números estão semelhantes com os outros anos. Na bronquiolite, a gente tem tido uma queda justamente por uma outra proteção que entrou, né, no calendário nesse ano, mas o influenza está bombando, como a gente costuma dizer, né, aqui em São Paulo e outras capitais também. Então, de fato, as pessoas estão muito doentes, sejam com vírus mais conhecidos ou resfriados comuns. Doutora, mesmo antes da gente continuar, mesmo quem toma a vacina, né, tipo, tá sujeito a pegar gripe, mas é muito importante, como eu tomei. Talvez se não tivesse tomado, eu ficasse pior, não é isso? Perfeito. Na Recuerdo. verdade, o primeiro objetivo da vacinação, isso qualquer vacina, né, dessa vacina nova que a gente vai comentar, o primeiro objetivo é sempre que as pessoas não morram dessa doença, né, doença qualquer que ela seja. O segundo objetivo é que elas não internem por essa doença, né, não tenham que ficar dentro do hospital por conta da doença. E a vacina da gripe é uma vacina que tem essa eficácia muito boa para essas duas condições que a gente comentou. Não internação e não óbito, o que não significa que a gente não vai pegar. E da gripe especificamente, existem vários vírus que causam sintomas semelhantes. Então, pode ser que você não tenha pegado influenza, por exemplo, mas esteja com outro vírus. A vacina do influenza protege apenas contra o vírus da influenza. Perfeito. Vamos então falar da pneumocócica 20 valente. Por que que ela é considerada um avanço para o SUS? Bom, acho que essa era a vacina que estava mais defasada, né? Então, há mais de 10 anos que os calendários possíveis, né, disponíveis no sistema privado, vinham sendo incorporadas ali novas vacinas. Então, a gente teve a vacina 13 valente, a vacina 15 valente
e há 2 anos chegou a vacina 20 valente. E o SUS realmente ficou bastante defasado para uma doença que é uma das principais causas de internação. Quando a gente olha, né, as doenças bacterianas, é o principal agente disparado em menores de 2 anos, causa muita internação e é um agente extremamente importante quando a gente fala de óbito por causas infecciosas, né? Então, principalmente essas doenças que são graves, meningite, infecção generalizada, a vacina confere uma redução abrupta na chance de você morrer ou internar por essa bactéria. Então, realmente, assim, para quem é pediatra e trabalha, né, com saúde infantil, a gente ficou muito animado. Nesses últimos 2 anos, a gente tem tido grandes avanços na ciência e grandes avanços também incorporados pelo Programa Nacional de Imunização, fazendo com que a gente tenha, de fato, uma esperança de redução de mortalidade infantil no país, independente, né, da gente ter novos antibióticos ou não, a gente quer prevenir que as crianças peguem essas infecções. Então, realmente acho que vai ser um avanço muito importante no próximo ano, né? A gente demora um certo tempo para conseguir ver essas respostas, mas sem dúvida nenhuma vai ter queda importante ali de óbitos e internações hospitalares por causas bacterianas. Maravilha. Agora, doutora Ana, a vacina pneumocócica que já existia nas clínicas particulares, as crianças que tomaram, por exemplo, elas também devem tomar a vacina do SUS? Não. Não. Então, essa vacina, nessa primeira etapa, né, de incorporação no Programa Nacional de Imunização, ela vai contemplar crianças com comorbidades, aí precisa cada um, né, crianças que tenham problemas pulmonares, crianças que tenham problemas imunológicos, podem ser contempladas, e aí, enfim, vai ter que ver com o seu pediatra, ou no próprio posto, né, com ali uma declaração de qualquer que seja a doença. E as crianças abaixo de 5 anos que não tenham o calendário para esta vacina completa. Então, por exemplo, meu filho nasceu agora, ele vai começar a vacina a partir de 2 meses. Então, a Tá. partir da primeira, ele já vai tomar a pneumocócica 20 valente. Para crianças que já estejam, por exemplo, que já tenham tomado a 10 valente, vai depender de que fase que ele está, porque esta é uma vacina que no SUS é dada com 2, 4 meses, reforço aos 12 meses. Enquanto que o calendário particular, 2, 4, 6 meses e reforço aos 12 meses. Então vai ficar um pouco confuso nesse primeiro momento, porque a gente vai ter mais de um esquema circulando, né? Pessoas com vacina 10 valente, pessoas já com calendário 10 valente completo. Então vai ter que ver qual etapa tá para ver o que pode entrar ou não. Entendi. Porque, por exemplo, eu tenho um filho de 17 anos que tomou no particular em 2009, Lá atrás, né? lá atrás, essa pneumocócica 10, né, no caso. 10, exatamente. E então, quer dizer, agora, mesmo sendo, né, autista, isso não é a questão. Vai contemplar as crianças menores, os bebês, né, que não têm esse contato não tiveram contato com essa vacina ainda, certo? Isso. Ou crianças maiores, por exemplo, se seu filho tivesse uma doença pulmonar, uma asma, por exemplo, muito possivelmente ele seria contemplado com um reforço. Então, essas nuances de quem já está com o calendário vacinal completo vai precisar ser avaliado caso a caso. Mas, neste primeiro momento, quem nasceu já começa a ser contemplado por essa vacina nova. Quem Que está coisa em boa. andamento, quem está em andamento no calendário vacinal provavelmente vai receber algum reforço. E quem já está com as doses completas, já está completo. E acho que vale sempre salientar que vacina é sempre proteção a mais, né? Quem tem condições e puder oferecer um reforço, eventualmente com essa vacina, sempre algo sempre bem-vindo, né? A gente, claro, quer poder tomar no postinho de saúde, mas mesmo para quem já não é mais contemplado e eventualmente quer oferecer uma proteção a mais, vale discutir com o seu médico, porque vacina é sempre proteção boa. Sim, com certeza. Eu sou a doida da vacina, então Eu tudo sou que é também. possível eu tomo. Agora, doutora, eu fiz uma pergunta, né, e falei do meu filho como se fosse criança, e aí você sabe que eu tenho essa curiosidade? Até que idade a gente considera ir para uma emergência pediátrica? Eu nunca fiz essa Olha, isso pergunta para minha é, pediatra.
Eu sei que eu levo ele até hoje na pediatra, na doutora Patrícia Gutmann, na Ana Frota, não sei se você conhece, mas eu agora que estou pensando nisso, eu já nem sei mais, é criança. Tem É, 17. esses critérios variam, né? Mas geralmente até a maioridade, a maior parte das pessoas no consultório atende até 18 anos. Nos hospitais, o sarrafo geralmente são 14 anos incompletos, é da pediatria. De 15 acima costuma ser encampado pelos adultos, mas tem Olha, ali nuances, mas gera uma confusão. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem lugar que defende, né, até 21 anos, ficar dentro da pediatria. Então é uma zona meio nebulosa, porque de fato, assim, os adolescentes, né, são seres ainda em desenvolvimento físico e mental. Então é uma dúvida extremamente pertinente. nossa, muito interessante, porque eu fiquei pensando aqui, quando eu já adulta, eu acho que a minha mãe ainda falava com o meu pediatra. Eu com 18, 19, eu acho que ainda era o meu pediatra que cuidava de mim. Tenho essa É, impressão, ele já não está mais aqui. Mas eu acho que realmente. provavelmente. Mas é uma curiosidade que eu acho que muita gente tem, né? A gente falou agora criança, ou 17 anos, acho que nem é mais criança, enfim. É, É, isso doutora mostra que o Ana, pedi pode Isso falar, mostra pode que o falar. pediatra é um vínculo muito grande das famílias, né? A gente, de fato, é uma relação de confiança, né, para sua mãe, com 18 anos, estar falando com um pediatra, porque construir uma relação sólida de confiança, isso é importante. Com certeza. Falando disso, né, eu consigo me lembrar do meu laço com o doutor Jacó, que era o meu pediatra. Eu ficava tranquila quando ele examinava e dizia: "Tá tudo bem?" ou "Aqui você vai tomar um antibiótico", quer dizer, era ele a minha, né, o meu porto seguro, mesmo Uhum. já na vida adulta. Doutora Ana, quais são os sorotipos mais perigosos do pneumococo? É pneumococo ou pneumococo? Pneumococo, né? Pneumococo, tanto faz. Esse é o nome, né, enfim, o apelido, digamos É um assim. nome esquisito, Então, né? a bactéria chama Streptococcus pneumoniae, é o nome oficial, né, o nome científico. Então, hoje a gente tem como principais cepas causadoras dessas doenças mais importantes que a gente comentou, a doença pneumocócica invasiva, meningite, pneumonia extensa, sendo as cepas 19A e 3, né? São cepas, isso também muda ao longo do tempo, mas são cepas bastante invasivas, elas agridem e entram no corpo, gerando uma infecção, uma inflamação bastante acentuada. Elas têm características ao redor das bactérias, são células, né? E elas têm, o organismo usa para detectar e para combater uma série de substâncias que as bactérias geralmente têm ao redor delas. E aí estas duas cepas, elas trazem desafios até do ponto de vista do combate do nosso corpo contra elas, e aí por isso também o desafio em relação a criar uma vacina que também seja capaz de dar essa proteção, porque elas têm ali alguns segredos, né? A capa delas tem alguns desafios nesse reconhecimento das nossas células de defesa para conseguir combatê-las. Então, por isso que elas são mais invasivas, mais perigosas, por isso que a gente demorou para ter uma vacina que tenha uma boa resposta, e por isso que essa vacina, acho que tão esperada, né? As últimas duas vacinas, tanto a pneumocócica 15 quanto a pneumocócica 20, já vinham com dados que pareciam muito favoráveis em relação à proteção contra essas duas cepas. Por que existe essa diferença tão grande, né, da vacinação entre a rede pública e a rede privada? Isso só no Brasil ou também acontece Muito em todo boa mundo? essa sua pergunta, porque eu acho que a gente precisa comentar, né, e ressaltar que o Programa Nacional de Imunização Brasileiro ele é referência no mundo inteiro. Quando a gente compara com, eu tenho alguns pacientes que moram fora do país e muitas vezes vêm para o Brasil e nossa, vou atualizar minha carteirinha de vacinação. E isso, os motivos disso são inúmeros, né? Cada Ministério da Saúde em cada país vai, enfim, né, delinear a saúde com relação
a políticas internas, a epidemiologias internas. O Brasil é um país tropical, a gente tem muito mais doença infecciosa, por exemplo, do que na Europa, né? Então, faz muito mais sentido a gente ter vacina contra a dengue aqui e lá não, então tem essas nuances também. Mas o SUS tem uma trajetória de proteção individual, né, de entender a saúde como um direito do cidadão, diferente de outros países. Então, o Programa Nacional de Imunização ele é bastante completo, e mesmo quando a gente compara com países desenvolvidos, muitas vezes mesmo o do SUS é melhor do que outros países. Agora, o que acontece no calendário privado? A gente tem a pressão da indústria, né, fazendo novas mudanças, que com o dinheiro privado vai muito mais rápido. Quando o governo decide encampar uma vacina, ele não pode simplesmente gastar dinheiro só porque tem uma coisa nova. Então, precisam ser feitos estudos em relação a isso. Então, as pessoas estão internando por quê? Estão morrendo por quê? Qual que é a cobertura vacinal? Então, existem estudos muito bem embasados, não é simplesmente encampa a vacina e né, enfim, sem um motivo respaldado para uso do dinheiro público. Então, existe de fato uma lentidão na incorporação quando a gente precisa fazer esse estudo que leva tempo, né? Da gente ver o que está circulando, o que não está. Às vezes a gente até uma vacina que é importante, mas eu tenho outra coisa que está sendo mais importante naquele momento. Então, é um trabalho árduo, né? Das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, dentre vários outros problemas que a gente tem no país de dimensão continental e muito populoso como o Brasil. Mas, de fato, há muitos anos que os pediatras vêm falando essa pneumo 20, essa pneumo 10 está defasada, e acho que finalmente agora conseguimos esforços, né, para que mais uma proteção seja entregue à população. Que legal. E isso que, né, você está falando sobre a eficácia, né, das campanhas de vacinação, realmente é muito interessante como funcionam, né, as campanhas. Aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem problemas em muitos Esferas. aspectos, em muitas esferas, é impressionante como as campanhas de vacinação funcionam muito bem. Eu fico muito impressionada toda vez, como eu te falei, né, eu sou a louca da vacina. Saiu a vacina, eu tô lá no Uhum. primeiro dia, não quero nem saber. Eu vou ser cobaia, vou ser tudo. E aí, é é impressionante como funciona bem, como são ágeis, né, os enfermeiros, como eles rapidamente, né, documentam e organizam as filas e respeitam as Sim, prioridades. Eu acho incrível, assim, acho realmente, se destacar mesmo, né. E de com verdade, certeza. em outros países, né, nem funciona, né, muito é o que você falou, né, muita gente chega aqui para se vacinar, né. Exato, e aqui existe até a vigilância epidemiológica em muitas cidades, né? Essa carteirinha tá. Às vezes o paciente toma carteirinha no particular e a UBS chama, né? Eu trabalho só com consultório particular, e vários pacientes, a enfermeira me avisou que eu estou atrasada. Porque o pessoal vai checar, vai olhar, e às vezes não está atrasado, mas o intuito disso é acender o alerta, né? Então a gente precisa também falar bem um pouco, né, do nosso país, eu acredito muito nisso também. Os turistas podem tomar vacinas no nosso posto? Podem. Podem, né, No por isso que posto aqui no Rio não. tá assim, ó. Aí, enfim, depende, porque o SUS ele tem uma característica universal, né, que qualquer pessoa dentro do território do país poderia usar. Mas muitas vezes para você tomar vacina você precisa ter um endereço, né? Precisa ter ali algum documento. Então, mas enfim, poderia, se estiver morando no Brasil, poderia, por exemplo. Se for Ah, só um tá, turista de passagem, não. sei. Tá. Agora, ainda falando sobre essa diferença, né, que temos entre a rede pública e a rede privada, essa diferença ainda compromete a eficácia da imunização, né, essa diferença que a gente tem, compromete Sim. muito, né. Compromete, porque a gente ainda tem, então nessa mudança, né, ainda é uma mudança bastante expressiva, mas que ainda vai continuar defasada em relação à proteção que a gente considera melhor que existe hoje, né, que seriam 3 doses da pneumo 20 mais o reforço após 1 ano. O SUS não encampou todas essas doses, né? Então, não sei dizer, né? Não trabalho no Ministério, não sei dizer como é que vai ser essa caminhada. A gente quer acreditar que aos poucos todas as doses vão ser passadas para a pneumo 20, mas de toda forma, proteção a mais já é proteção, né? Mas sim, é importante salientar que no privado vai continuar sendo mais completa a cobertura, sim. Certo.
Qual é o impacto esperado na redução dos casos de meningite, doutora Ana? Em termos percentuais, eu não tenho os dados assim na ponta da língua para te falar. E é importante lembrar que a gente tem outras causas de meningite, né? Ah, sim. A bactéria Neisseria gonococcus, né, e Neisseria meningitidis são bactérias que também causam meningite, que também estão no calendário vacinal. Por exemplo, a gente tem aos 3 e aos 5 meses a vacina no SUS da meningocócica C, no particular a CWY e a meningocócica B, né? Então a gente também, para as outras bactérias que causam meningite, também tem uma discrepância ali do calendário SUS versus privado. Então a gente precisa olhar, a depender da faixa etária, quais são as principais bactérias causando meningite. O pneumococo é a principal causa de doença doença de meningite na infância. Então, com certeza, vai ter uma queda bastante expressiva, mas a gente precisa lembrar que existem outras causas e que essas não foram modificadas. Então, provavelmente, o que vai acontecer é que deve subir as causas por meningite por estes outros agentes que eu comentei. Né? Geralmente, quando a gente entra com uma vacina, acontece isso, mas eu não saberia te dizer em números percentuais quanto que a gente espera de redução só por esta vacina. Doutora Ana, uma pergunta eu acho muito importante para quem tem criança pequena, em que momento os pais devem os responsáveis, né, devem começar a se preocupar quando a criança está gripada, qual é a linha, né? Tipo, de uma gripezinha para você perceber que não, opa, pode ser uma bronquiolite, pode ser uma pneumonia. Uma coisa mais grave, né? Acho que a gente gosta sempre de falar que criança, o principal termômetro é o estado geral da criança, é aquele jeitão, né? Quem é mãe e pai, tem filho, você sabe quando seu filho não tá legal. Então, criança prostrada, criança largada, criança sem energia, criança que não acorda, né? Aquela criança que está visivelmente estranha. Sem febre é sempre um sinal de alerta, né? A febre pode dar esses sintomas. Tá com febre, eu medico a febre. Mediquei a febre, a criança já tá serelepe de novo, tá animada de novo, já tranquiliza. Mas Tudo bem. toda criança largada merece atenção redobrada. Além disso, febre persistente por mais de 3 dias, né, mais de 72 horas, sempre merece uma investigação. E sinal também de muito alerta, principalmente para essas doenças que a gente está comentando, é uma respiração estranha. Respiração ofegante, falta de ar, respiração muito curtinha, né? Qualquer sintoma respiratório, quem tem criança pequena, a gente normalmente ensina a olhar, né? Aqui, o pescoço afundar, a barriga afundar, que você asmática sabe do que eu estou falando, né? Sei, ó. Exatamente. Aliás, Então, essa acho que são entrevista esses... está ótima, né? Porque você gripada, eu gripada, tá bem? A gente está caracterizando bem, né? Exatamente. Então, estado geral ruim, criança com febre mais de 3 dias e qualquer sintoma respiratório, né? De ofegância, desconforto respiratório, acho que são os principais sinais. E aí vale lembrar também, isso acho que geralmente as pessoas sabem, né? Mas convulsão, sintoma neurológico, né? De extrema sonolência, a criança não acorda de jeito nenhum, também, enfim, precisa ser avaliado. Mas os 3 primeiros pontos acho que são os mais importantes que todo pai e mãe deveriam ter ali sempre alertas. Doutora Ana, a gente está quase chegando no fim, eu tenho uma pergunta importante para fechar, mas antes eu vou só contar uma história engraçada, né? Porque, na verdade, não é engraçada, é engraçado, exatamente, mas porque pai de criança, mãe de primeira viagem, né? Sofre muito, não sabe, né? Não sabe o que é grave, o que não é grave, exatamente você vai entendendo aos poucos, né? E aí, uma vez, meu filho estava com uma virose. Meu filho nunca teve muitos problemas de pulmão, graças a Deus, mas pegava aquelas viroses na escola, e uma vez ele pegou uma gripe dessa, estava bem, assim, sabe, carregado, e a febre ia e voltava, ia e voltava. E aí, sei lá, deu no 5º dia, eu falei, bom, eu vou, né, vou na pediatra. Ela falou, não, vem aqui para eu, né, fazer a consulta para eu escutar, auscultar, né? E Isso. aí eu fui assim, apavorada, falei, pronto, agora
ele deve estar com uma pneumonia, ele deve estar com uma pneumonia, eu já estava super preocupada. Aí ela ouviu, tal, falou, olha, ele não tem nada, já está com um tá limpo, isso aí é um resíduozinho de febre, pode ficar tranquila. Mas ele vai ter que tomar 14 dias de antibiótico. E eu, mas por quê? Porque o nariz dele está todo empeticado. Ele estava com Nossa, impetigo no nariz. Quer dizer, uma mãe de primeira viagem, né? Um detalhe que você vai pensando que, né, que é uma pulmão e tal. coisa. E aí tinha uma coisa super preocupante, falou, olha, isso aqui já está todo, né? E eu realmente achei que era aquelas casquinhas, né? Quando Casquinhas. você não sabe, não conhece. Sim. Doutora Ana, eu acho que a gente tem que fechar essa conversa com um recado seu. E, na verdade, falando sobre o esquema dessa vacinação, né? Mais uma vez, para quem chegou agora, qual vai ser o esquema da vacinação pneumovírus? Tá. Então, quem nasce hoje, né, e vai receber o calendário pelo PNI, Programa Nacional de Imunização, aos 2 meses, vai receber a vacina nova, pneumocócica 20 valente. Aos 4 meses, por enquanto, continua a dose de pneumo 10 valente. E depois, aos 12 meses, o reforço com a pneumocócica 20 valente. Então, entram essas duas novas vacinas nessas duas idades, 2 meses e 12 meses. Essa é o novo esquema de vacinação oferecido pelo SUS. Perfeito. E agora deixa um espaço aí para a doutora Ana deixar um recado. Bom, pessoal, protejam-se, vacinem-se. Vacinas, como a gente costuma dizer, geram adultos saudáveis, né? Vacina leva uma criança a virar um adulto funcional, com qualidade de vida, protegido pelas doenças. Então, o nosso Programa Nacional de Imunização tem mais essa novidade. Corram, olhem a carteirinha, corram para o posto de saúde mais próximo da sua casa para entender se você pode oferecer essa proteção a mais para o seu filho. Tá ótimo, doutora Ana, um papo muito importante, né? Uma ótima notícia para a nossa população. Muito obrigada pela sua participação, por nos Obrigada a esclarecer tanto, vocês. tá bom? Até uma próxima vez. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Melhoras, melhoras. Para você também. Tchau.